Saudamos a todos nossos preciosos e amados ouvintes, no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para nós é uma imensa satisfação estar chegando mais uma vez no seu lar com o programa A Voz do Pastor, e desejamos que Deus, em mais essa programação, abençoe cada um de nossos ouvintes, falando diretamente ao seu coração, e sabendo nós que a palavra de Deus, ela produz fé de arrebatamento no coração do eleito. Por isso, nosso desejo, a nossa oração é que Deus possa vos falar em mais essa programação, e cremos certamente que Ele nos falará através de sua palavra. Estaremos lendo a Escritura no livro de Isaías, capítulo 53, versículo 1, e depois Tiago, capítulo 1, versículo 21 a seguir. Mas antes de nós lermos a Escritura, nós vamos ouvir um maravilhoso hino, e após esse hino estaremos lendo a palavra de Deus. De tudo que há de mais bonito, não se pode comparar com Jesus Cristo. Nem a riqueza, nem a flor que abre no campo, nem o encanto da fonte de água que rola pro mar, nem o parto de uma criança, nem o encanto de um beija-flor supera a beleza e a luz de nosso Senhor. Aleluia, aleluia. Esse é meu Deus, esse é meu Deus. Aleluia, aleluia. Esse é meu Deus, esse é meu Deus. E tudo que já senti, nada encontrei, por mais bonito que fosse, igual a paz do meu rei. O maior dos sonhos não pode contar o que é, o que existe de maravilhoso em Jesus de Nazaré. Pois a dor, a fome e a morte é pouco perante esse Deus que trabalha todos os dias para os filhos seus. Aleluia, aleluia. Esse é meu Deus, esse é meu Deus. Aleluia, aleluia. Esse é meu Deus. Isaías capítulo 53, versículo 1 nos diz: Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Agora, Tiago capítulo 1, versículo 21 a seguir, nos diz: Pelo que, rejeitando toda a imundícia e superfluidade da malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor,
é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo, e foi-se e logo se esqueceu de que tal era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Que a graça de Deus seja acrescentada à palavra que foi lida nessa oportunidade. E eu daria um título à nossa meditação, e o título da mensagem seria: A Palavra de Deus cumprindo os seus objetivos. Ouvintes, nós, primeiramente no livro de Isaías, no capítulo 53, versículo 1, nós encontramos, podemos dizer, a preocupação de todo verdadeiro ministro, pregador do Evangelho, porque todo verdadeiro ministro, ele sempre buscará a inspiração de Deus antes de trazer uma mensagem para a igreja. E quando esse pregador, ele sobre a inspiração do Espírito Santo, ele traz uma mensagem, ele do seu íntimo, do seu coração, ele deseja que aquilo possa frutificar nos corações daqueles que ouviram. Eu me lembro de um certo pregador que tinha muito êxito em suas mensagens e sempre havia muitos resultados em seus cultos, almas se convertendo, arrependendo de seus pecados. E então um certo outro pregador perguntou para esse pregador que tinha sempre seus cultos abençoados por Deus, e ele perguntou: qual é o segredo que você tem tanto êxito em suas mensagens? Então a resposta foi simples, mas muito objetiva. Aquele pregador disse: o segredo é que toda vez que eu me dirijo ao povo para trazer uma mensagem, eu prego para eles como se fosse a última vez que eu iria pregar e a última oportunidade que eles teriam para ouvir. Em outras palavras, aquele pregador estava dizendo: eu realmente coloco a mensagem de todo o meu coração, com todas as minhas forças, com todos as formas que Deus tem me dado, e desejando que as pessoas realmente recebam. Quer dizer, eu não vou até o púlpito somente desprovido e somente ali para preencher um espaço de tempo, falando algumas coisas que me vêm no momento, mas eu busco a inspiração e eu procuro falar realmente algo que, se fosse a última oportunidade que a igreja teria de ouvir, que isso realmente pudesse frutificar nos corações deles, produzindo então a salvação nas almas daqueles que ouvem. Então todo verdadeiro pregador, ele tem esse sentimento, e se ele traz a mensagem dessa maneira, do profundo do seu coração, com todo o seu esforço, com todo o seu zelo, com toda a oração, e ele sabe que aquilo realmente veio de Deus, é natural que haja uma certa preocupação se as pessoas vão ou não colocar em prática aquilo. Por isso disse o profeta Isaías: quem deu crédito à nossa pregação? E a palavra de Deus nos diz que a palavra do Senhor, ela não voltará para Deus vazia. A palavra de Deus sempre cumprirá o objetivo pela qual ela foi enviada. Agora, o que eu quero chamar a atenção dos nossos ouvintes nessa oportunidade é para nós meditar o seguinte: a palavra de Deus, ela agirá, ou ela causará dois efeitos, ou seja, de dois efeitos, mas ela tem dois objetivos, e um deles será alcançado no coração daquela pessoa que ouve. Nunca os dois objetivos, mas sempre um deles
Você me pergunta, quais são os dois objetivos que tem a palavra de Deus? O primeiro é salvar, e o segundo, condenar. Por isso a palavra do Senhor não volta para ele vazia. Quando alguém vai ao culto e ouve a palavra do Senhor, ele nunca sairá daquele culto como entrou. Ou ele sairá abençoado, ou ele sairá dali amaldiçoado, condenado. Você diz como? Pois bem, se a palavra que foi enviada por Deus naquela noite for tomada no coração daquele que ouviu, e esta pessoa realmente pôr em prática aquilo que ouve, e aceitar a repreensão de Deus, e se corrigir, e então a palavra frutificará no coração daquele vida eterna. Mas aquele que ouve a palavra e não põe em prática, e rejeita ela, e de repente, enquanto Deus está falando, aquele alguém está simplesmente arrazoando e dizendo, usando os seus pensamentos, suas interpretações, e dizendo de lá, não, eu acho que não é bem assim como está sendo falado. Então essa pessoa, ela não põe em prática aquilo que ouviu. E sendo que a palavra do Senhor, ela não vai voltar vazia para junto de Deus, então ela produzirá um segundo fruto, que é condenação. Condenará aquele que rejeitou. Agora, o plano, vamos dizer, principal de Deus, ao enviar a palavra, o objetivo principal é salvar. Mas quando a pessoa rejeita, então cumpre-se o segundo objetivo, que é condenar. Mas não é prazer de Deus condenar o homem. A Bíblia diz que Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos venham ao conhecimento. Agora, se Deus não quer que ninguém se perca, o porquê que muitas pessoas irão se perder? Aí entra uma questão muito profunda. É que Deus deu ao homem o livre arbítrio. Todos têm liberdade de escolha, e Deus não interfere na decisão do homem. Se a pessoa simplesmente não quer aceitar a palavra de Deus, então ela terá que ser condenada por rejeitar a palavra. Mas não que fosse o plano original de Deus condenar, não que fosse o prazer de Deus condenar. Mas Deus se torna obrigado a condenar, porque para Deus ser justo, Ele tem que fazer justiça. E para fazer justiça, Ele tem que condenar aqueles que rejeitam a sua palavra. E hoje, nós ouvimos muito, no mundo evangélico, no mundo religioso, se ouve muito pregações bonitas, pregações que somente levam as pessoas a olhar para o amor de Deus. Eu creio que Deus é um Deus de amor, é um Deus de misericórdia, e é verdade que temos que mostrar isso às pessoas, que Deus prospera nossas vidas, que Deus abençoa o nosso trabalho, que Deus cura nossas enfermidades. Mas eu não posso somente levar ao povo esse lado, porque aí eu faria do povo pessoas despreocupadas. Ou seja, as pessoas só olhariam o lado bom de Deus, e elas passariam a pensar que elas poderiam viver de qualquer maneira, que elas poderiam até mesmo pisar nas Escrituras e passar impune diante de Deus. Porque se Deus é tão bonzinho, Deus não vai se importar de eu fazer esse pecado aqui, de eu errar ali, de eu violar aquela outra escritura ali. Mas é necessário que nós mostre os dois lados. A Bíblia diz que Deus é um Deus de amor, mas a Bíblia também diz que Deus é fogo consumidor. Ou seja, aqueles que rejeitam a palavra de Deus, eles terão que enfrentar um Deus irado. Hoje Deus está como um advogado, Jesus, o nosso advogado, o nosso intercessor. E todos aqueles que pecam e se arrependem, há chance para eles, porque, como diz a Bíblia, filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, há um advogado junto de Deus, Jesus Cristo, homem. Ele é o nosso intercessor, mas esse advogado, um dia ele deixará o trono de intercessão
para sentar-se em um trono de juízo, aonde a Bíblia diz que Deus, Jesus Cristo, estará sentado no trono do juízo, com seus olhos como chama de fogo. Um Deus irado para condenar aqueles que rejeitaram a sua palavra. Então a mesma palavra que foi enviada para salvar, agora ela cumprirá o seu objetivo, o seu segundo objetivo, que é condenar. Mas o primeiro objetivo de Deus é salvar. Ela é enviada em primeira mão para salvar. Ela não sai com o objetivo só para condenar, mas ela sai com o objetivo de salvar. Mas quando a rejeição está, as pessoas rejeitam a palavra, então eles terão que encontrar essa mesma palavra lhes condenando. Porque veja, ouvintes, quando Deus enviou a mensagem através de Noé, avisando ao povo que haveria um dilúvio sobre a terra, e que era para as pessoas se arrependerem de seus pecados, e assim aceitarem a porta de escape, que era a salvação através da arca de Deus, as pessoas, ali estava Noé por 120 anos pregando. Noé pregava de duas formas. Noé pregava verbalmente, através de palavras advertindo o povo, e Noé pregava também através do seu testemunho. Ao construir a arca, ele estava mostrando que realmente ele cria naquilo que ele estava pregando. Por isso, um pregador, ele tem que estar primeiramente pronto a seguir, a obedecer os sermões que ele mesmo prega. Porque se o pregador não estiver disposto a viver os seus sermões, como que a igreja vai viver? Se o pregador prega uma coisa e vive outra, como que o povo vai viver? Porque o pregador, ele tem que dar primeiramente, ele tem que dar para as pessoas, ele tem que mostrar, ele tem que dar exemplo de que ele vive aquilo que ele prega e que ele crê naquilo que ele prega. Agora, se ele, vamos dizer, prega uma coisa e vive outra, ele está dizendo com esse ato que ele nem mesmo crê naquilo que ele está pregando. E ali estava o profeta Noé, e ele estava falando e anunciando e mostrando às pessoas que haveria de vir um juízo sobre a terra. Mas depois do seu sermão, Noé subia ao monte para continuar a construção da arca. E com isso ele estava mostrando o quê? Ele estava mostrando que realmente ele estava crendo que o dilúvio haveria de vir sobre a terra. E por 120 anos Noé esteve pregando para aquele povo. E o plano de Deus não era que as pessoas fossem mortas, mas o plano de Deus era que eles se arrependessem de seus pecados e escapassem do juízo. Mas eles rejeitaram. Então a água veio, o dilúvio. E aquela água que veio e caía dos céus, ela começou a elevar a arca acima do juízo. Mas a mesma água que elevou a arca e os que estavam na arca acima do dilúvio, foi a mesma água que matou os que rejeitaram. A mesma água que elevou os que creram na mensagem acima do juízo de Deus, foi a mesma água que condenou e matou aqueles que rejeitaram. Isso é um tipo perfeito, que a mesma palavra que salva é a mesma palavra que condena. Por isso, aí está, como eu disse, o título da mensagem é a palavra de Deus cumprindo os seus objetivos. Lembre-se, ouvinte, a palavra de Deus não cairá por terra. Deus não é um Deus de brincadeira. Deus não é um Deus, vamos dizer que, de qualquer forma. Deus é um Deus eterno, é um Deus justo. Sendo justo, ele tem que ser justo com a sua própria palavra. E para ser justo com a sua palavra, ele tem que fazer justiça. Se a lei, ela está ali para defender aqueles que obedecem, a lei natural, mas pelo outro lado a lei está para condenar aqueles que não lhe obedecem. Assim a lei, a palavra de Deus está para salvar, mas também para condenar. Agora, quem é responsável, aí é onde eu quero que os ouvintes meditem. Quem é responsável pelo fruto que a palavra vai produzir nela é a pessoa própria que está ouvindo. Quer dizer, você é responsável
pelo tipo de fruto que a palavra vai produzir em você. Você é responsável para que essa palavra produza vida eterna, ou você mesmo é responsável por ela produzir juízo sobre você. Depende a forma com que você recebe a palavra. Se você recebe, põe em prática, luta para obedecer ela naturalmente produzirá vida eterna em você. Mas se você rejeita a palavra, prefere ficar com a interpretação de algum doutor, algum teólogo, e negar a própria palavra de Deus, negar, por exemplo, a fé a apostólica, a base da fé que nós podemos encontrar nas Escrituras, que a nossa base ela está firmada onde? Aonde os discípulos, a igreja primitiva se firmou, porque eles receberam de primeira mão diretamente de Deus a palavra. E a Bíblia diz que o fundamento nós podemos encontrar em Efésios, que a palavra de Deus diz que o fundamento da igreja de Deus, da família de Deus, está no fundamento dos apóstolos e dos profetas. Então, ouvintes, é necessário que haja essa responsabilidade dentro de nós, de ouvir a palavra e fazer com que essa palavra a qual nós ouvimos possa produzir em nós frutos dignos. Veja, Efésios capítulo 2, versículo 19: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Então veja, a família de Deus está edificada no fundamento dos apóstolos e dos profetas. Então, se a tua fé está edificada em algo fora desse fundamento apostólico, você tem que tomar cuidado, porque você está fazendo você mesmo com que essa palavra produza em você frutos de condenação. Agora, se você tem se pautado pela palavra, você está trabalhando para que essa palavra produza salvação em você. É o que nós lemos na Escritura, no livro de Tiago, capítulo 1. Ele disse: aquele que ouve a palavra e não pratica, ele é semelhante ao homem que se olha no espelho, e ao se olhar no espelho, ele contempla o seu perfil, ele contempla a sua forma, como é a forma do seu rosto e assim a sua feição. Mas quando ele sai do espelho, ele já se esqueceu de como ele era. Assim é o homem que ouve a palavra e não pratica. Quer dizer, enquanto ele está ouvindo, ele está vendo que a palavra diz: faça isso, seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, arrependa dos seus pecados, deixa o mundo, deixa o caminho largo, venha para o caminho estreito. Mulheres, vistam-se decentemente. Então quer dizer, a pessoa está ouvindo a palavra e ela está vendo qual é a forma que ela deve estar. Mas quando ela vira as costas, ela sai daquele culto e ela esquece do que ouviu. Ela é semelhante ao homem que se olha no espelho e depois se esquece do seu rosto, de como é. Mas aquele que ouve e pratica, então veja: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla o espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo, e foi-se, e logo se esqueceu de que tal era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Então veja, aquele que ouve e pratica, ele será bem-aventurado. A Bíblia diz em São Mateus capítulo 7,
que Jesus dizendo: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, é semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E vieram os ventos e sopraram aquela casa, e os rios, a chuva veio, mas aquela casa não caiu, porque ela estava o quê? Firmada na rocha. Mas aquele que ouve a palavra e não pratica, Jesus disse, é semelhante ao homem insensato, ao homem louco, que construiu sua casa sobre a areia. E vieram os ventos e golpearam aquela casa, e foi grande a sua ruína. Então veja, ouvintes, você que me ouve, eu quero encerrar com isso aqui. Você que me ouve, você é responsável em fazer com que essa palavra produza em você vida eterna ou juízo, condenação. A maneira com que você se porta diante da palavra é o que causará os frutos em você. Se você ouve a palavra, põe em prática, essa palavra produzirá vida eterna, produzirá o arrebatamento. Eu não estou dizendo que você tem que ser perfeito para ser salvo, não. Eu estou dizendo que a maneira que você recepciona a palavra, se você toma ela em teu coração e põe em sua vida para viver e lutar para viver toda ela, ela produzirá vida eterna em você. Não que você tenha que ser perfeito, mas pelo menos você tem que estar disposto a crer em toda a palavra e a lutar para obedecer toda ela, do Gênesis ao Apocalipse. Mas o diabo, nos dias em que estamos vivendo, ele tem trabalhado de uma forma muito forte para desvirtuar a palavra de Deus, usando teólogos, usando pessoas que se dizem cristãs para torcer as escrituras. Por exemplo, um fato muito conhecido, a questão do lava-pés. São João capítulo 13. Jesus, depois da ceia, lavou os pés dos discípulos e disse: assim como eu fiz, façais vós também. E se vocês sabem que tem que fazer e fizer, vocês serão bem-aventurados, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz, façais vós também. Mas o que dizem hoje os teólogos? Não precisa fazer o lava-pés depois da ceia. Isso Jesus só fez para mostrar que era humilde. Mas nós vemos, ouvintes, que a igreja primitiva, ela fazia isso. Por que hoje não vamos fazer? Por que você vai escolher ficar com a explicação do teólogo e rejeitar a palavra de Deus? Porque a palavra de Deus é para ser obedecida como está escrito. Deus não precisa de intérpretes para interpretar ela. Então, que Deus nos ajude, e que Deus te ajude, precioso ouvinte, nessas horas finais que estamos vivendo, que você possa realmente olhar para a palavra de Deus, se pautar por ela e obedecer a ela. Então ela produzirá em você vida eterna. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus Cristo. Essa é a nossa oração e o nosso desejo, que você seja um ouvinte praticante, para que então essa palavra produza vida eterna em seu coração. Deus vos abençoe em nome de Jesus. Ouve a voz do bom pastor, na manhã da vida, sob o lindo céu. Ouve a voz do bom pastor, quando as flores trazem orvalhado véu. Ouve a voz do bom pastor. Ouve a voz do bom pastor, onde verdes pastos, quietas águas há. Ouve a voz do bom pastor, segue, segue, sempre segue a Cristo. Ouve o convite
do seu grande amor. Segue, segue, sempre segue a Cristo. Ouve, ouve a voz do bom pastor. Se nos montes frios o cordeiro errar, ouve a voz do bom pastor. Cristo irá buscá-lo até que eu possa achar. Ouve a voz do bom pastor. Sempre segue a Cristo, ouve o convite do seu grande amor. Segue, segue, sempre segue a Cristo, ouve, ouve a voz do bom